Fala, galera! Estamos aqui mais um dia aí para a gente trocar uma ideia maneira. Hoje o Rafa não pôde fazer parte, tirou umas férias aí, que ele está lidando com os desafios da paternidade. Tá tendo um monte de coisa acontecendo na vida aí. Mas hoje eu tenho aqui comigo o Pedro Shoa, que é um amigo de longa data aí, estudou comigo na escola muito tempo atrás. E a gente tem algum contato aí ao longo do tempo, mas faz um tempo que a gente não troca uma ideia. E aí eu estava pensando em falar sobre alguns assuntos maneiros e pensei em você, Pedro, porque eu acho que você tem muito a contribuir aí, uma história muito maneira aí para a galera se inspirar. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre empreendedorismo, um pouquinho sobre imigração para os Estados Unidos, um pouquinho sobre cuidar da saúde, né? Como pai e tudo mais. São assuntos que a gente fala bastante aqui, tem falado bastante, essa parte da paternidade também. Mas a gente quer principalmente aí ouvir a história do Pedro, contar um pouquinho a história dele e se inspirar aí com tudo que ele fez de maneiro nessa trajetória até agora. Beleza? Bem-vindo, Pedro. Bem-vindo a 1% Melhor. É, Que demais, cara, que demais. Obrigado por essa introdução, cara. Já arrepiou aqui, poder fazer parte. Como eu te falei, assim, só o nome do 1% Melhor já tô na torcida demais aí pelo projeto de vocês e poder participar aqui, contar um pouco da minha história. E como você falou, acho que cada história é uma história, né? E eu acho que a ideia é inspirar e conectar com mais pessoas, assim, né? Eu acho que cada um vai trilhando o seu caminho e vamos nessa, vamos bater esse papo. Conta comigo e um prazerzaço estar aqui contigo. boa, boa. Então começa, cara, conta pra gente aí da sua trajetória, né? Eu sei que uma das coisas que a gente fala aqui é essa ideia, né, de sair do mundo corporativo, ir para a parte do empreendedorismo e tal. Mas conta um pouquinho mais, assim, mais abrangente sua história pra gente. Que legal, boa. Tentar resumir aqui e por favor, vai me cortando se a gente estiver falando demais. Boa. Ah, cara, gente, minha história, eu gosto sempre de reforçar e contar que ela começou no esporte, né? Na verdade, até quando a gente estudou junto, eu já tinha um futebol muito enraizado, eu queria, né? Tinha um sonho de ser jogador de futebol profissional. Me Goleiraço, hein? formei Goleiraço, porra. goleiro, Lembro bem. goleiro. E eu consegui me tornar profissional com 17 anos e levei a carreira até os 22. Tenho muito orgulho dessa minha trajetória e eu faço questão de relembrar ela, porque assim, tem muitos aprendizados no futebol, apesar da dificuldade que existe e esse sonho que todo mundo, né, o brasileiro principalmente, mas assim, imagina milhares de crianças no mundo todo acreditando, né, nessa coisa de ser jogador de futebol e assim, é menos de 1% que consegue, né? Imagina você falar de uma profissão que só 1% vai conseguir. Vai lá, estuda, não sei o quê, mas só menos de 1% vai conseguir ter sucesso. É um jogador de futebol, né? É. E eu tive essa trajetória até os 22, como você falou aí, goleiro, e goleiro não é a profissão mais fácil o pessoal falar da responsabilidade, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu gosto de reforçar, o goleiro depende dos outros, principalmente. Né? Você depende do atacante acertar o chute no ângulo para você, não a velocidade, conseguir fazer a defesa. Você precisa do seu zagueiro marcando um pênalti, fazendo um pênalti para você pegar um pênalti. Né? Você precisa dos outros para você poder entrar em ação. E assim, um pouco da minha veia, eu percebi, chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso fazer algo que dependa mais de mim. Né? Além da questão dentro de campo, o futebol tem a questão extra-campo, empresários e tudo. E, assim, por sorte, entre aspas, né, meus pais sempre me dedicaram, né, me colocaram para estudar na paralela, me formei em marketing. Então, quando eu resolvi parar de jogar, eu já estava formado em marketing. Tive uma experiência em vir para os Estados Unidos para fazer 6 meses de faculdade de business. Voltei e quando eu voltei dos Estados Unidos, que eu também passei um período em Nova York, em 2010, eu olhei para o Brasil, olhei para o Rio de Janeiro e falei, cara, eu preciso de alguma coisa parecida
com Nova York. Eu olhei para São Paulo, nunca tinha ido para São Paulo. Eu falei, cara, vou para São Paulo. E a primeira oportunidade que eu tive foi numa agência de marketing. Engraçado que a gente não aprende muita coisa na faculdade, né? Tem muita coisa. Eu não tinha nem aprendido o que era uma agência, como é que era a divisão de uma agência. Para mim, marketing era, cara, era o setor de marketing de uma empresa e tudo era feito ali. E me descobri muito no setor de agência, tentando acelerar essa história. Morei 12 anos em São Paulo, me adaptei a São Paulo, mesmo sendo carioca. Tive o esporte sempre me acompanhando, aprendi, né, fui para o futebol, já que o futebol tinha parado, mas sempre correndo, sempre me exercitando. A gente vai falar um pouco disso. Mas a minha carreira em agência acelerou bem rápido, assim. Foi uma escalada de assistente de atendimento, tudo na área comercial das agências. Virei a gerente de atendimento em 2 anos, depois diretor de atendimento. Passei por algumas agências grandes em São Paulo, atendendo grandes marcas, né? Então, quando a gente olha o mundo corporativo, tem muito disso, né? Tanto na área de publicidade, quanto também na área de live marketing. Então fiz muita convenção de vendas, ativações. Eu lembro que fazia bastante evento, né, Pedrão? Bastante evento, assim. Muito evento, e é o brand experience, né? E isso me conquistou muito, assim. Eu adorava ver as marcas impactando as pessoas diretamente na ponta. Ou as pessoas como consumidor final, ou B2B, né? As convenções de venda com as equipes comerciais. Era uma emoção que eu gostava de sentir, assim. Eu até tive passagens em publicidade e, apesar de ter seus desafios, mas assim, você fazer um comercial de TV, passar na televisão ou no YouTube, assim, é uma outra emoção. Sim. Você tem o seu desafio, mas assim, eu sempre gostei muito mais do live marketing, assim, dos eventos. Sim. E eu sempre gostei de vestir a camisa, né? Trazendo um pouco do paralelo com o futebol, e eu sempre gosto de fazer isso, até com meus times, assim, eu gosto de fazer essas misturas, porque eu aprendi muito no esporte, mas eu sempre vesti a camisa, assim, independente se eu nunca fui dono de agência, mas eu acho que isso me fez crescer rápido também em São Paulo. São Paulo tem muito essa particularidade. Você tem pessoas do Brasil inteiro numa cidade, morando longe das suas raízes, então as pessoas estão on top of their feet, sabe? Tipo, sim, elas estão ali e precisando entregar. Se você não estiver entregando, as pessoas te passam, né? E eu tive uma pessoa... Uma mentalidade de dono, né? Você tinha uma mentalidade quase uma mentalidade de dono da agência. Mentalidade de dono da agência, assim, eu sempre vi isso. Então, eu não tinha questão de horário, é questão de se dedicar mesmo. E ainda mais estando longe do Rio, e eu falo isso porque, assim, eu vi muita gente, as pessoas estão longe de suas casas, elas estão ali dedicadas para trabalhar. Né? Mas, ao mesmo tempo... para trabalhar mesmo. Quando eu mudei para São Paulo, foi nessa vibe também. Também. Exatamente. Então, com essa mentalidade de dono, e aí também acelerando aí, agora para as pessoas entenderem um pouquinho, depois de 12 anos em agência, eu tive a oportunidade de empreender junto com meu irmão. Ele já estava tocando uma rede, né, um fast casual, né, brasileiro em Nova York, chamada TAP, Tapioca, Açaí, Pão de Queijo. Ele já estava há 5 anos no negócio, e ele me convidou para, pensando na expansão, ele falou, cara, para eu expandir isso aqui, junto com os investidores, eles falaram, cara, precisamos trazer alguém. E meu irmão lembrou logo de mim, me fez o convite, né, para ser o CEO e ele o COO, né, ele focado muito na operação. E eu olhei essa oportunidade e falei, cara, eu já visto a camisa das agências, imagina vestir algo que eu acredito muito, porque eu acompanhei a trajetória dele inteira, e também fazendo parte como dono, né? Então você bota uma energia e é diferente, né? É diferente. E tem, logicamente, prós e contras quando você empreende, ainda mais num outro país e num outro segmento, né? Eu não tinha nada a ver com restaurant business, eu nunca tinha lidado com restaurante, eu já tinha lidado com diversas empresas de diversos segmentos, né? De alimentício até, de varejo, de carro,
de banco, mas assim, restaurante... Não tinha, você Então, não tinha essa experiência de restaurante, né? E, pessoal, para quem não conhece aí, é TAP, né? Tá no Instagram lá, vocês entrarem, vocês vão ver. Vende açaí, um monte de comida boa e bem na vibe de saúde, assim, né? Gluten free e tudo mais. gluten free, É exatamente. bem bacana mesmo. Exatamente. A gente está hoje com 3 lojas em Nova York e a gente abriu a 4ª loja agora em Miami. Eu já estou aqui localizado em Miami, meu irmão fica em Nova York, a gente está meio lá e cá. Mas essa questão de empreender, eu acho que, né, fazendo um breve overview assim, trazendo o esporte, tendo o meu background no mundo corporativo, eu acho que tem me ajudado muito nesses 2 anos já que eu estou à frente da TAP junto com meu irmão, e também da Banana Bush, que é uma outra marca que a gente criou também no setor alimentício, mas também com a ideia de levar o Brasil para o mundo, né? Então, a TAP tem essa função, a Banana Bush, que é um super snack, que a gente pode falar mais também. A famosa Também bananinha, Pedro. é a famosa bananinha, mas focada para que o americano, ou o gringo, ou a comunidade internacional passe a conhecer essa bananinha que a gente conhece, Sim. né? E de uma forma saudável, sem açúcar adicionado, e exatamente como um super snack, né? Hoje, né, o mercado pede muito essa questão da saúde, muitas pessoas buscando. Então, a TAP é um restaurante gluten free, a Banana Bush é um produto, é um snack aí do seu dia a dia, também sem açúcar, super natural. Então, acho que isso é um pouco da minha carreira, assim, até o momento, e sempre buscando desafios, cara. Eu acho que a gente tem que estar sempre nessa busca incessante aí de não se acomodar e tá aprendendo, sabe? Sim, boa. Mas quando você foi crescendo na sua carreira em agência, você já pensava em empreender? Já era uma coisa que você falava assim, putz, no futuro eu vou empreender? Ou foi mais, porra, essa oportunidade aí do seu irmão e tal, encaixou tudo certinho e foi mais por isso, assim, como foi? E também acho que fala um pouquinho dessa parte de, sei lá, questão de mais instabilidade financeira, talvez, né? No salário do mundo corporativo, você tem lá a garantia de cair todo mês e tal, né? Nesse caso, Exatamente. obviamente, você deve ter algum tipo de garantia dos investidores, mas como assim, você pensar, né? Porra, eu vou colocar meio que o risco maior, assim, na minha realidade, né? Mas também um poder, uma autonomia maior de impactar, né? De fazer acontecer, assim. Exatamente. É um pensamento assim que é difícil de equilibrar, né? Quando você está num corporativo, né? Você está muito sempre preso. Exatamente, cara, é uma ótima pergunta. E com certeza, assim, para todo mundo que está ouvindo, não foi nada uma decisão fácil, né? Falando assim, corrida, assim, não parece que as coisas foram acontecendo e tal, mas ao mesmo tempo você tem que parar para respirar, você tem que ponderar, né? Decisões, são decisões importantes na nossa vida que, cara, pode levar a gente a diferentes caminhos. E eu, quando estava em agência, eu te confesso, eu nunca pensei, muito menos empreender num, num setor de restaurante alimentício, mas eu pensava em empreender no mundo de agência, no mundo ou ter ou criar uma marca e usar meu background. Mas nunca tinha surgido a oportunidade, assim, dentro do mundo de agência. A gente aprende muita coisa, a gente a gente aprende a ser muito multitask, né? Imagina, cara, diversos projetos acontecendo ao mesmo tempo, diversos segmentos. Então, eu até tive uma passagem, recebi uma proposta uma vez, logo no início da carreira em agência, para virar cliente, né? Num setor numa empresa de mercado imobiliário. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, cara, se eu for para o mercado imobiliário, eu vou me fechar num negócio, Especializar, né? especializar, eu vou ter que mergulhar, vou ter que estudar marketing imobiliário e etc, que é um caminho, mas ao mesmo tempo eu estou numa agência que eu estou atendendo mercado imobiliário, mas eu estou atendendo bebida, eu estou atendendo retail, estou atendendo, né, uma marca super gigante de varejo. Então, assim, eu falei, e esse estalo no início, eu falei, cara, eu estou muito no início, eu preciso conhecer muito mais do que simplesmente me fechar. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai progredindo, empreender tem muito isso, né? Você vai escolher algo e depois, se você tiver, né, se surgir outras oportunidades, se estiver preparado,
para criar outras marcas, outros projetos, para empreender. Tem muita gente que empreende, tem diversas marcas e tal. Mas no primeiro momento você tem que se dedicar, você tem que se focar ali. E eu achei que estava na minha hora, né? Mesmo tendo uma carreira, cara, eu dividi com vocês, assim, eu estava super estável em São Paulo, eu e minha esposa, já com 2 filhas, já com 2 cachorros, sabe? Morando numa vida... e o Brasil tem diversos problemas, mas estava, de certa forma, numa bolha, né? Dizendo claramente aqui, mas estava estável como diretor de uma agência, né? Eu estava no grupo TV1, atendendo diversos clientes, com uma equipe super legal abaixo de mim, né? Trabalhando, produzindo. Então não foi nada fácil fazer essa mudança do mundo corporativo para o empreendedorismo. Mas é isso que você falou, é um balanço, né? É um balanço que é necessário ser feito. E o que motivou foi a oportunidade, assim? Foi meio que a vontade de viver essa experiência? O que motivou, eu acho que tem alguns fatores, assim, não quer dizer que é exatamente essa ordem, mas ter a oportunidade de trazer minhas filhas, minha esposa, para os Estados Unidos para ter uma qualidade de vida, né, no overall, né, que a gente entende que seja melhor do que hoje no Brasil, né, apesar de prós e contras, que depois a gente pode conversar. O projeto em si, né, me conquistou, assim, vendo meu irmão já, isso ajudou muito, meu irmão já estava acelerando e trabalhando, e eu fui acompanhando ele, né, para todo mundo, só para dividir, assim, o meu irmão, o Cléo Show, ele tem 12 anos, ele é 12 anos mais novo do que eu. Eu caçula, assim, eu quando tinha 12 ele nasceu, né, então quando a gente estudava junto, ele tinha 2, 3 anos. Sim. Né? Hoje ele tem 25, eu tenho 37, e ele começou muito novo, com 19, já nessa pauleira em Nova York, mas, cara, vendendo Brasil, vendendo tapioca, açaí, pão de queijo, coisas que a gente é apaixonado, e a gente cresceu comendo, né? Minha mãe, né? A nossa mãe é nordestina, né? De Aracaju, Sergipe, então a gente cresceu comendo tapioca, açaí nem se fala, e pão de queijo também. Então, assim, projeto, a possibilidade de expandir, né? A possibilidade de trazer evoluções na marca, né? Trazendo meu background também. Então, o Cléo muito enraizado na operação, eu trazendo o mundo corporativo, que tem muitas coisas boas, né? Para o negócio, a gente já consegue ver em 2 anos assim uma evolução bem grande e próspera, né? Sim, sim. Abrindo um monte de loja, abrindo no Instagram lá, bem legal, assim, identidade visual, um monte de coisa. Dá para ver que a experiência dentro da loja também. Eu nunca fui ainda, mas irei, se tudo der certo, em breve. Em breve. E quem visitar a TAP, gente, Nova York ou Miami, por enquanto, quem sabe mais lugares em breve, por favor, entre em contato, me avisa, adoro feedback. E é o que você falou, cara, experiência, né? E o brand experience que eu tive de background é o que a gente implementa na TAP, assim. A gente acredita fielmente que não é só pela transação, não é você ir lá comer um pão de queijo e sair. A gente quer criar em todos os detalhes alguma possibilidade de conexão. A gente já viu, conversando com clientes, que assim, tem gente que está conhecendo o Brasil pela primeira vez, indo numa TAP. Olha só que louco. Né? Tem gente que nunca comeu a comida brasileira e a gente fala assim, não, mas brasileiro, né? Só que as pessoas conhecem a feijoada, o churrasco e a caipirinha, mas o Brasil é gigante, o Brasil é um continente, né? Então a gente fica com muito, a gente sabe dessa responsabilidade. Tem gente que foi na TAP e falou assim, eu botei na minha viagem, eu fui para o Brasil conhecer o Brasil nas últimas férias por causa da TAP. Cara, isso é uma coisa que arrepia, entendeu? E não é só pela comida, a comida é só, né, é só um meio, talvez. Assim, tem uma sequência de pontos de contato, a música, o cheiro, ou a arte, o grafite, que a gente fez questão de trazer um grafiteiro do Rio de Janeiro, do Pavãozinho, para a primeira viagem internacional do cara, para ele fazer os grafites nas nossas lojas. Então, acho que tem toda uma sequência aí de experiência mesmo que tem feito uma diferença aí para a gente quando a gente olha para o negócio, assim, né? Então é isso que a gente quer continuar fazendo com a TAP, com a Banana Bush, e para mim, pessoalmente, é um privilégio, assim, de trabalhar e ver evoluções.
né, em algo que que é meu, né, que é do Cléo, tem os investidores, mas assim, a gente faz parte disso, e é só o começo, é só o começo. Com certeza, só o começo. Beleza. E eu sei que você falou um pouquinho, né, que é gluten-free, é sem açúcar adicionado e tal. Como que é, assim, sua relação com essa com alimentação saudável, com exercício? A gente fala bastante aqui de saúde e bem-estar também. Qual que é a É sua isso. rotina, assim, de exercício, de alimentação? Alguma específica aí que você segue? Adoro, adoro esse tema. E eu e meu irmão, a gente começa a semana, na verdade, alinhando as agendas da atividade física. Boa. Assim, gente, assim, tem as atividades físicas e tem o Fluminense também. Então, assim, a gente tá, Então, a gente tem um vício. O futebol, apesar de ter conhecido o lado, né, interno do futebol, a gente continua apaixonado. Eu e meu irmão somos fluminenses. Então, assim, brincadeiras à parte, a gente dita a nossa agenda. A gente tem que cuidar da saúde, né? Eu prezo muito por isso. Hoje eu tenho uma rotina ativa muito grande. 5, 6 vezes na semana estou fazendo atividade, seja jogando futebol, seja correndo, seja fazendo natação, seja fazendo academia. Então eu tento fazer uma dessas atividades, né? Normalmente tem uma academia a cada 2 dias, né? Porque a academia é importante para fortalecer, mas o aeróbico, ou nadando, ou correndo, ou jogando futebol, são coisas que me deixam, né? Que eu acho que a minha cabeça faz com que o resto da máquina funcione, né? Não adianta a gente só estar trabalhando a cabeça, o corpo, né, que nos carrega tem que estar saudável também. Então, a e a, TAP vem um pouco, a e TAP aí vem a um pouco rotina de nisso. horário e a rotina de horário com o trabalho? Trabalhando Então, muitas horas, como é que é? Porque é, restaurante não é fácil, né? exatamente. Assim, conversando até com pessoas do mundo de restaurantes, a gente vê o quanto é desgastante. Assim, você pensa 24/7, não tem jeito. O nosso restaurante, todos os quatro abrem todos os dias, né, de domingo a domingo, de 8 às 8. Aqui em Miami, de 8 às 9. Mas você tem que criar essas brechas, você tem que criar, e eu tenho essa mentalidade forte. Ajudei muito também trazer isso para o Cléo, para separar esses lotes de cuidar da gente, né? Porque se a gente não tiver saudável, a gente não vai cuidar primeiro da família e depois não vai conseguir performar no trabalho. Então, assim, hoje eu tenho pelo menos 1 hora de atividade física por dia, normalmente de manhã, né? Eu sou um cara muito do dia, né? Então, eu prefiro acordar cedo. Eu já acordo cedo, né? A gente falou da paternidade. Eu tenho 2 filhas, pessoal, uma de 8, outra de 7. Então, o dia começa às 6h45 da manhã, né? Focadas nelas, eu arrumo, né? Ajudo a arrumar ali café da manhã, mochila, e eu sou a pessoa que levo para o ônibus Sim. e eu fico e levo elas no Yellow Bus, né? Imagina, 8 e 7 anos pegando um ônibus indo para a escola. No Brasil isso não acontece. Mas e aí na sequência eu já faço a minha atividade física. Então eu normalmente tenho começado o meu dia por volta de 9h30, Sim. e aí a gente acaba acelerando o resto do dia aí. Mas E aí chega lá, vai lá direto pro restaurante, trabalha de lá mesmo, uma parte do tempo presente lá. é presente no restaurante. Aqui, como eu estou em Miami, eu tenho ido pelo menos 4 vezes na semana no restaurante, que é importantíssimo. A gente está lá, o Cléo está em Nova York, então ele roda mais os 3 restaurantes lá. Eu tenho ido a cada mês, cada 2 meses para Nova York. Mas também tem que ter um momento fora do restaurante, né? É. Então, assim, pensando aí, dividindo com os ouvintes, eu e o Cléo tocamos praticamente tudo. A gente tem um gerente em cada loja, a gente tem um gerente operacional, mas o resto todo é nosso. Então a gente se divide muito, a gente tanto na área de marketing, financeiro, estoque, operações, tudo, invoices de fornecedor, contas a receber, contas a pagar. Então tudo está com a gente. Ainda somos um small business, né? Apesar de ter 4 lojas e estamos em expansão, mas a gente tem que organizar muito bem, senão
os pratinhos, né? Eu aprendi muito isso nas agências, né? Segurar os pratinhos. Vai virando os pratinhos, né? Vai deixando... rodando os pratinhos e não pode deixar cair, entendeu? Mas ao mesmo tempo você tem que saber que alguns pratinhos vão cair. Eu acho que isso é uma lição que eu tenho aprendido e na verdade eu tive que aprender muito na época trazendo de volta para o futebol. Eu tinha um treinador de goleiro que eu amo de paixão, o André Carvalho, que hoje é treinador de goleiro do Fluminense, até profissional. Eu sofria muito psicologicamente quando eu tomava um gol. Só que o goleiro tem que saber que ele vai tomar um gol, né? Você nunca vai passar a sua carreira inteira sem tomar um gol. Você vai tomar gol, você vai tomar 3, você vai tomar 5. E a questão é como você retoma depois daquele gol. Né? Muito o que acontece muito no tênis. Eu ouço muitos jogadores de tênis falando cada ponto é um ponto e você pode perder um ponto. Você vai perder ponto pra caramba. Né? Perder 3 então, seguidos, você começa a sentir o mental e se você deixar... Se deixar, você já perde o jogo inteiro. Né? Então, no mundo corporativo, independente do cargo que a pessoa tenha ou qual a empresa, eu acho que a gente vai acabar deixando alguns pratinhos cair e é como você continua em pé, como é que você se reinventa. Às vezes pode cair, né? Escolher, saber qual é o fim, vai cair ali. Pô, eu e o Cléo, outro dia a gente estava falando, tem 80 projetos no nosso to-do list hoje, entendeu? 80 é coisa pra caramba. Alguma coisa vai acabar ficando na prioridade 80, né? Se você tem 80, você tem que dar uma priorizada. Então, assim, eu gosto muito de ter, voltando aí para a raiz da questão, assim, a saúde, eu acho que tem que cuidar. Esse é um pratinho que você tenta não deixar cair. Então, e o jeito que você falou é esse de fazer essa agenda do exercício no começo da semana. Pautado na semana. Hoje na agenda mesmo, tu põe lá e você... Na agenda. Exercise, entendeu? E o meu irmão hoje, por exemplo, de manhã, ele falou, e Pedro, que hora você vai fazer mesmo o seu exercício? A primeira coisa, o primeiro áudio que ele soltou foi esse. Então, senão a gente se pega, e aí, assim, lógico que a gente já se pegou em semanas que, a coisa tava cheio de coisa acontecendo, e você acaba, opa, calma aí, deixa eu voltar para cá, mas você tá com mindset, você tem que estar com mindset forte para que aquilo seja a sua prioridade. Senão você vai deixar de lado, quando você vê, passou um ano, você não cuidou da saúde, e você está ali focado no trabalho, e você esqueceu até da família, né? Então, eu acho que eu ia te perguntar, e como fazer para dentro disso tudo também não esquecer da família? Qual que é a sua dica, assim? Como que você faz? A minha dica, primeira coisa é essa ordem, sabe? Essa ordem é saúde, família, amigos e depois trabalho. Essa ordem, ela tem que ser quase um mantra. Para mim é um mantra. Eu internalizo isso e eu separo também momentos, né? Então, assim, o momento de manhã, combinado com a minha esposa, sou eu. Ela, durante o dia, ela faz a função da volta delas da escola. Então, elas chegam do ônibus, ela vai ajudar a fazer, às vezes, o exercício, etc. E eu tenho um período maior com elas, mais no final de semana, ou de noite também, né? Na hora de botar para dormir, a gente reveza quase um dia assim, um dia outro, porque tem que ter esse momento em família. Eu acho que isso eu ganhei muito na hora de empreender. Apesar de ter entrado no mundo 24/7, que é restaurante, que é meio que uma loucura, eu acho que eu estou muito mais presente com a família, que legal. principalmente nos Estados Unidos, do que eu estava no mundo de agência, né? Eu tive um período que minha filha nasceu, a segunda nasceu em 2017, e eu estava como diretor de operações de uma agência em São Paulo com escritório no Rio. Eu passava a semana inteira longe, passava no Rio, voltava no final de semana, e minha filha tinha acabado de nascer. E na época, você fala assim, eu olhando para trás, eu falo, caraca, como é que eu tomei aquela decisão? Mas foram decisões tomadas, tive o apoio da minha esposa, da família, mas são coisas que você vai entendendo e eu acho que a dica maior é essa ordem, assim, que eu aprendi também, assim, na vida, que a gente tem que ser um pouco egoísta, e essa ordem é um pouco egoísta quando a gente pensa assim, você está falando, eu estou pensando mais em mim do que... Mas
é aquele paralelo quando você está no avião, né? A aeromoça, o avião fala assim, tem que botar a máscara primeiro em você e depois na criança. Total, total. Para você cuidar da criança. Funciona Então, funciona para o trabalho, né, com as atividades de trabalho, que você tem que estar bem, senão você não performa, mas também para a família, né? Também para a exatamente. família. E se você se coloca também muito de lado, eu tendo a ter um pouco esse problema que eu tô melhorando, assim, mas eu acabo, tipo, não, eu vou ficar bem. Então, não no sentido de físico, para eu fazer exercício, mas Sim, mentalmente, assim. mentalmente. Mentalmente, no sentido de aceitar, de não ser do meu jeito, ou isso, aquilo. Eu vou lá e, não, tá tudo bem, vai, não, tá tudo bem, vai tudo bem. Chega uma hora e você fala, caraca, mano, tô começando a dar ruim. Acumulou. Exatamente. Então é importante, né? Você não deixar as coisas acumularem, que senão ela cobra um preço, né? Tem um preço que é cobrado aí no final, com Você ainda certeza. consegue postar nas redes sociais, no Instagram, energia gera energia lá. Como que é isso? Porque você é uma troca, é para estar próximo dos amigos. Que eu, por exemplo, tento, mas eu não consigo postar, cara. Eu faço bastante exercício, faço bastante coisa. O meu canal é aqui, o 1% Melhor, né? Que a gente fala de alguns assuntos, mas eu tenho dificuldade de postar. Como que você vê isso, assim? Como que é para você? Olha, para mim, assim, né, olhando logicamente a minha trajetória em marketing e tudo, eu sempre quis trabalhar um pouco, né, o marketing pessoal, assim. Eu acho que eu sempre fui um cara na época de agência muito focado no LinkedIn. Eu cheguei a dar curso de LinkedIn para a galera da agência. O pessoal do RH falou: Pedro, você que está tão ativo lá, ensina a gente, ensina a galera. E foi a partir daí até que eu criei até uma palestra que é Energia Gera Energia. E essa hashtag, quando eu falei do mantra, me ajuda também, sabe? Sim. Essa coisa de compartilhar, mesmo que uma pessoa seja impactada, que eu adoro essa coisa do 1% que vocês têm, se a gente for 1% melhor cada dia, a gente evolui muito. Se uma pessoa impactada, e eu recebo de volta, eu não tenho muitos seguidores, mas as pessoas que estão próximas, que estão sendo impactadas, eu fico super feliz, assim, porque assim, é aquela pessoa que viu um stories e falou assim, caraca, Pedro, eu não ia fazer nada hoje, eu vi teu stories e fui, né? Sim. E fui cuidar da saúde. Porque tanto para mim, né, reforça, Social proof, né? Você coloca lá e meio que te pressiona a fazer, dado que você está colocando. Eu me cobro nesse sentido para mim mesmo, sabe? Tipo assim, cara, eu não tenho uma cobrança de tipo, eu tenho que postar todo dia, mas quando eu posto e o Energia Gera Energia, assim, é um reforço, me dá mais um entusiasmo ainda, porque é muito essa. Eu sou um cara muito positivo, né? No geral, assim. Então, o Energia Gera Energia traz esse positivismo que eu acredito que até gera no entorno, né, coisas boas que vão se aproximar, mas logicamente a vida não é, a gente sabe que não é positivo o tempo inteiro, mas a gente tem esse poder de fazer o dia melhor. Está na nossa mão. Se a gente não cuidar do nosso dia, outras pessoas vão cuidar, né? Aquela questão da prioridade. Se você não priorizar, outras pessoas vão priorizar, né? E eu tenho uma das minhas dificuldades, até compartilhando, muitas vezes eu olho para o e-mail, né? O e-mail, assim, todo mundo, logicamente, você está no trabalho, você tem e-mail para caramba, como é que você se prioriza? Eu tenho uma organização que eu fui aprendendo e fui moldando ao longo da época de agência, agora empreendendo nos dois negócios, então tem 2 e-mails diferentes, etc. Mas tem horas que eu me pego só no passivo, né? Se você só esperar os e-mails aparecerem para agir em cima do e-mail, você está deixando os outros tomarem conta do seu tempo, né? Então, essa é uma coisa que às vezes eu me pego e falo, opa, calma aí, volta, calma aí, esse é um tempo que eu botei na agenda para falar disso. Então, os e-mails vão aparecer e depois daqui a pouco eu vou resolver eles, né? Então eu acho que tem um pouco isso vem junto comigo, assim, nessa. Então, Energia Gera Energia é o externo meu positivo, querendo também impactar quem está à minha volta, seja a minha equipe, seja os clientes, seja, né, pessoas amigos, família que estão longe, né? Tem amigo na Nova Zelândia.
O cara manda, Pedro, porra, que demais. Eu vi lá às 6 horas da manhã, você acordou. Não sei. Tipo, meu, é isso, entendeu? É isso aí. Pô, Pô, e você acompanhando aí já é um ótimo sinal. Já, não, acompanho, pô. Eu fico sempre assim, caraca, por que eu não tô indo jogar mais futebol? Eu tô jogando bola aqui ainda, eu tô me enganando que eu ainda posso jogar bola competitiva, entre aspas, né? Mas eu tô cada ano eu tenho mais lesão e ajudo menos o time. Então, daqui a pouquinho eu vou migrar pro futebol, já que eu gosto bastante também. Pô, que Mas queria te falar, não, eu não sei se você conhece, já ouviu falar de estoicismo, não? Não conheço. Estoicismo é tipo uma linha de pensamento, assim, da filosofia antiga e tal, da Grécia. Enfim, mas que tem essa vibe muito de focar no que você pode controlar, sabe? E que eu acho bem legal, assim, porque, pô, problema é parte intrínseco do ser humano, né? Vai ter problema a todo momento e tal, e, obviamente, quanto mais você puder lidar de forma positiva, melhor, mas não é só coisa boa, né? Acontece muita coisa difícil, muito desafio e tal. E aí essa linha fala bastante, assim, de como enxergar e focar nas coisas que você pode controlar, né? Como uma forma de viver bem, assim. A gente fez um episódio sobre estoicismo, depois se você quiser dar uma olhada lá. E quem tá nos ouvindo aí também, quem não ouviu ainda, é um dos episódios que mais fez sucesso, assim, que demais. esse de estoicismo. Deixa eu Com te falar, certeza. você falou que depois a gente falava, agora eu quero conversar sobre a vida de imigrante, né? Você mudou para os Estados Unidos, levou a família e tal. Você já contou um pouquinho que por incrível que pareça, né, tá no mundo do restaurante que é pegado, mas mesmo assim se consegue ficar mais com as crianças. Talvez uma questão cultural também, pelo menos para mim é. Aqui eu consigo estar muito mais com as crianças também do que eu consegui no Brasil, em termos de horário, mas conta pra gente, assim, como tá sendo, quais os prós e contras, na sua opinião, de tá aí fora do país? Isso é uma ótima pergunta, né? Muita gente também deve pensar, e como a gente também pensava, a gente vê acaba vendo só as coisas positivas. Nossa, eu acabei de falar, eu sou muito positivo, né, na vida como um todo. Mas quando você vem ver a realidade aqui, a gente completou agora 1 ano e pouco já, né? Tem altos e baixos, né? E tem os prós e contras, né? Foi uma mudança que, particularmente com a gente, né, comigo, com a minha família, assim, minha esposa tinha trabalho, ela era uma alta executiva também no mundo de agência e de empresas, que a gente teve que fazer uma escolha, né? Eu vim trabalhando e ela veio mais para cuidar da família, da casa nesse momento, né? Nesse momento de transição. E era uma posição que ela nunca ficou, né? Acho que o Brasil, né? Eu acho que quando a gente olha, uma das grandes diferenças que a gente viu que assim, o produto aqui é barato, mas o serviço é caro, né? No Brasil, o serviço é barato. O produto é caro. Exatamente. Então, assim, essa diferença. Então, assim, a gente tinha uma vida, como eu falei, né, muito regrada, muito legal. A gente tinha, né, gente trabalhando em Regalias, casa. assim, Tinha regalia. Suporte, né? Uma rede de suporte. Tinha uma rede de suporte muito forte. Então, quando você se joga para cá, você não tem isso. E ainda mais, né, a gente veio, né, acreditando no projeto, apesar a posição de CEO da TAP, mas é o que eu te falei, a gente é um small business ainda e está em crescimento. Tem uma projeção de ficar muito mais regrado a situação como um todo, mas quando você vem para cá, você se vê em várias situações. Primeiro, minha esposa não estava fazendo o que ela mais sabia fazer nos últimos 20 anos de carreira, né? As crianças numa nova língua, apesar de já terem, né, estarem estudando uma escola bilíngue, mas você chega aqui, você tem um prédio que você está com... Você se vira, você tem israelense, você tem ucraniano, você tem russo, você tem americano, você tem latino. Essa diversidade é muito boa por um lado, mas ao mesmo tempo no início é um choque, né? A criança não consegue, ela aprendeu a fazer mímica, né? A gente não brincava de imagem e ação, passou a brincar, né? Então, assim, essa transição não é fácil, né? Deixando, né, claro,
mas você tem que... E para você, Pedrão, para você, eu sei que você lida lá com brasileiros e tal, você está falando português, né? Fica mais fácil, mas e para você, assim, essa dinâmica, o inglês ou a cultura diferente, é mais o peso da família ou você também está sentindo uma diferença? Não, na verdade, eu acabei não colocando no início, mas eu morei nos Estados Unidos quando era criança. Né? Dos 3 aos 9, eu morei em Atlanta, nos Estados Unidos. Então, eu tive uma infância que é até por isso que estimulou a ter um toque a mais nisso, de ter, né, essa vontade de trazer as minhas filhas. Igual você. Morei no Canadá. De trazer, é verdade, você trazer as minhas filhas para cá tinha muito disso, né? De eu ter vivido uma infância aqui e querer dar, de certa forma, essa infância, porque o inglês que eu tenho vem da raiz de criança. Né? Depois eu fiquei dos 10 aos 23, 22 sem vir para os Estados Unidos, mas assim, o inglês que eu criei na base eu nunca esqueci e me ajudou muito na vida, né? Como um todo. Então, isso era uma coisa que eu queria muito que minhas filhas tivessem. Então, e assim, ver minha filha pela primeira vez chorando outro dia, porque as amiguinhas, ela chorou em inglês pela primeira vez na vida. Você vai ver, rapidinho o inglês já vira a língua principal. Rapidinho. Já virou, e a gente já tá, eu tô tendo que, eu preciso realmente falar português em casa, manter porque ela já tá manter o português, lógico, a raiz, e a gente, que você falou, eu tenho o Brasil, né, muito latente no dia a dia, porque tem muito funcionário brasileiro, não só brasileiro, mas o inglês comigo, como eu já tive esse passado, para mim, foi uma coisa que eu queria muito. Então tá muito natural para mim a língua, né, lidar com fornecedores e negociações de contrato de nova loja com landlord e tudo em inglês, para mim ainda é um desafio que eu até queria mais. Né? Trabalhando em agência, tive algumas oportunidades de trabalhar com marcas, com clientes americanos ou inglês, né? Por exemplo, eu atendia a Budweiser, por exemplo, na Argentina. Eu tinha um espanhol muito básico, então a gente combinou quase um portunhol, mas indo para o inglês, até para praticar. Então, para mim, é o desafio que eu queria, sabe? Tá muito mais difícil olhando para o lado mais família, mas que, né, assim, no geral, overall, tá todo mundo super feliz com a decisão. Tem coisas boas já acontecendo aí pela frente também, de trabalho também para minha esposa. Então, essas coisas vão acontecendo. Às vezes leva um tempinho, mas as coisas se ajeitam, sim. Tem que vão se ajeitando. E no final do dia, assim, uma coisa que a gente se segurou muito, e até para compartilhar com os ouvintes, e que eu já tive que, né, acabei falando com alguns amigos que já me perguntaram também, tudo, assim, nada é para sempre, né? E isso a gente se segurou muito, assim. A gente largou tudo no Brasil, vendemos tudo, casa, carro, roupa, móvel e tudo. Sim. Mas assim, se der errado, a gente tem uma rede de apoio no Brasil, a gente tem, lógico, família, amigos, e é isso que fez a gente falar assim, verdade, vamos lá, vamos tentar, a gente acredita no projeto, já acreditei tanto em projetos em agência, né, apresentando concorrência e tudo, isso é um projeto de vida, tem uma responsabilidade muito maior, né, esposa, 2 filhas, 2 cachorros, vim todo mundo no avião com uma mala cada um, não é simples, né? Mas eu incentivo todo mundo que tenha a vontade de morar fora, seja nos Estados Unidos ou seja em qualquer outro lugar assim que tenha desejo. A vida é uma só e nada é para sempre. Assim. Então acho que no fim é melhor se arrepender do que fez do que não fez, né? E também fica aprendizado, e assim como você trabalhou em agência e aprendeu e usou os skills que você aprendeu agora no seu mundo do empreendedorismo, você vai usar, né? Suas filhas vão usar, sua esposa vai usar essa experiência, seja para onde quiser que seja vão no futuro, né? Então acho que você encarar a vida dessa forma, né? Cada passo é uma oportunidade de aprender e cada projeto, né? Como você chamou, tem o seu tempo que pode ser maior ou menor, mas que o importante é que, né, tu esteja agregando, você esteja se cuidando, vocês estejam bem né, dentro da família e esteja todo mundo, acho que nessa vibe positiva aí que você tem. Deixa eu te falar, a gente faz aqui no podcast
uma coisa que até a gente esqueceu de fazer nos últimos episódios e agora eu estou retomando. Mas que eu acho que é uma Boa. das coisas mais interessantes, assim, porque a gente parte um pouco dessa conversa mais prática e tal, de dicas e tudo mais, para um lado de um pouco de uma reflexão, assim, né? Até meio filosófico, que é o nosso Boa. 1% na lata, que a gente chama. E aí eu queria que você respondesse. A gente tem 4 perguntinhas, né? Para Tá. você, para responder de forma breve, assim, vai. Não precisa ser uma palavra, obviamente, né? Mas de forma breve, para as pessoas aprenderem um pouquinho mais sobre você e se inspirarem. A primeira é: se você pudesse escrever uma carta para você de 10 anos atrás, o que você escreveria? Olha, eu escreveria assim: confie na sua jornada, sabe? Se, assim, cada experiência ela vai contribuir para o que a gente é, né? Eu aprendi isso muito com meu avô, Cléo, também chamado Cléo. Então, assim, confie na sua jornada e mantenha-se fiel os valores, né? E sempre seja positivo. Eu acho que isso é o que me move. Eu acho que é isso aí. Boa. A segunda, acho que você já falou um pouco, mas vamos ver se tem um outro aí que você queira falar, que é qual hábito que você tem que te ajuda a ter uma vida melhor e como que você adquiriu? Foi naturalmente, intencionalmente? Olha, exatamente, a gente falou muito disso, com certeza intencionalmente, só para reforçar aqui a mensagem, que é saúde, primeiro, saúde, família e depois o trabalho, né? É, eu acho que uma frase importante, que é o dia lindo é você que faz, sabe? Assim, para você ter um dia positivo, depende de você, né? Se você ficar parado em casa, deixando o tempo passar ou se fechando para o mundo, para as oportunidades, o tempo passa, né? E o tempo é preciosíssimo. O meu tempo é igualzinho para você. Outro dia eu estava vendo também uma frase, só para me prolongando aqui já, o tempo do bilionário é o mesmo tempo do, sei lá, do trabalhador, do motorista de ônibus, é o mesmo tempo, né? Então, assim, como que a gente usa o nosso tempo da melhor forma dentro das oportunidades que a vida, né, traz pra gente. Boa. Você me fez lembrar de 2 coisas. Tem um livro que eu li que chama Fair Play, que é de gerenciamento de tarefas dentro de casa, num casal, né? E aí Tá. ele fala muito a moça, né, no caso, uma autora fala muito de assim, de você não querer trazer para casa que o seu salário, tipo, quando você ganha por hora, faz o seu tempo ser mais valioso do que a outra pessoa que ganha menos por hora, né? E que, na verdade, tempo é um fator que é igual para todos, né? E todo mundo, Igual. obviamente, a gente não sabe quando cada um vai morrer, talvez quem tiver menos tempo vale mais, mas considerando que todo mundo vai viver o mesmo tempo, né? O tempo é o mesmo valor, então você não deve encarar dessa forma nas tarefas de casa, nada disso. Mas também na questão do que você falou de, porra, você tem esse recurso precioso que é o seu tempo para fazer o que você quiser dele, né? E você consegue fazer tanto quanto um bilionário, né? Nesse sentido, assim, de... Exatamente, perfeito. E o segundo ponto que você falou aí da positividade está em você, e você que faz um dia lindo, tem um livro que a gente fez um episódio também que chama Awareness, e ele é de um cara filósofo, assim, e tal, e ele fala bastante de que na natureza não existe nada positivo ou negativo, né? Então ele fala, um exemplo que ele dá é da chuva, né? Você tá lá e tal, começa a chover. E aí você toma aquela chuva e muita gente vai falar, porra, que saco, que merda, estragou meu dia, choveu em cima de mim aqui, tô todo molhado, né? E aí ele falou, mas pra grama que tá lá e precisava da água, né? É positivo. Para você é negativo, porque você se molhou, atrapalhou o que você ia fazer e tal. Né? Mas para grama é positivo. Então, e na verdade, até para você, né? Para uma criança que tá lá querendo brincar na chuva, a chuva é positivo, né? Uma Então, experiência para uma ela, experiência, exatamente. né, positiva. Então, assim, as coisas da natureza não têm uma conotação nem positiva nem negativa, né? É você que dá esse sentido para elas. É você E que dá. O ser humano acaba dando. bem isso aí, é bem isso aí. Eu gosto bastante dessa mentalidade. Pô, terceira, qual uma coisa que você tinha certeza 5 anos atrás e que hoje você tem uma opinião completamente diferente? Caramba, cara.
5 anos atrás, eu tinha certeza que eu... 5 anos atrás, assim, eu tinha certeza que eu ia trabalhar em agência por muito mais tempo e que eu não teria, se qualquer, né, se me perguntassem, eu ia estar no mundo de agência seguindo a minha carreira, né? Eu jamais pensaria que eu estaria aonde eu estou hoje, trabalhando de novo no food industry, que no final do dia é o people industry. A gente gosta de reforçar isso. Assim, qualquer negócio são pessoas com pessoas, né? Então, eu acho que, trazendo uma outra frase que me carrega, assim, que eu levo assim, desde sempre, que na época de jogador, até botei no meu DVD, na época tinha DVD, né, de futebol, né? Não, vou botar aqueles lances, né? O meu DVD era sorte é quando a preparação encontra oportunidade. Essa frase assim, é fenomenal para mim. E se você não estiver preparado, a oportunidade vai passar e você não vai conseguir pegar ela. E se ficar só nessa, mas pô, eu tô azarado, tô sem sorte. Não, cara, você tem que estar se preparando. Eu não estaria preparado para pegar uma posição dessa se eu não tivesse passado pelo que eu passei, né? Então a oportunidade poderia aparecer, meu irmão poderia estar acelerando lá e falar: pô, Pedrão, você tá aí só jogando futebol em São Paulo, pô, queria te trazer para cá, mas pô, não vai dar, vai agregar. Não vai dar, entendeu? Mas é isso, acho que a gente tem que estar sempre se preparando, porque as coisas não caem, né? Não caem do céu. E não é, eu acho que também não é a oportunidade aparecer primeiro, né? Você tem que estar se preparando. Aí a oportunidade vai aparecer para quem está se preparando. E aí a sorte vem. É isso aí, é isso aí. E a última é: qual a coisa que você mais se orgulha aí na sua jornada, assim? Qual é uma coisa que... Cara, o que eu me orgulho é de ter tomado decisões importantes na vida, assim. Todas as decisões que eu tomei, lógico que poderiam ter me, né, se eu não tivesse tomado, poderia ter me levado para outros caminhos, mas as decisões de mudança de carreira, mas assim, as decisões pessoais também, de me casar, de me tornar pai, e tem decisões que a gente a gente se surpreende. Decide, né? Não é que nem que a gente decide, a gente decidiu ter uma, depois veio a segunda. Aí falou assim, mas eu me orgulho muito de ter tido a coragem de tomar decisões como, né, tive que tomar em conjunto com a minha esposa, por exemplo, para vir para os Estados Unidos, porque a gente quer, né, eu tenho essa vontade de sempre estar impactando e estar trabalhando com pessoas, assim. Então, fazendo algo que eu gosto, impactando positivamente as pessoas ao meu redor, seja na amizade, seja no trabalho, seja em, sei lá, oportunidades que vão surgindo. Eu acho que é isso que eu tenho mais orgulho. E hoje, mais ainda, de levar um pouco do Brasil para as pessoas, sabe? Assim, o Brasil, ele apesar de todos os problemas, só para reforçar isso, a gente é muito bem visto pelo mundo, eu acho, né? A minha impressão, assim, o brasileiro, e não só falando do restaurante brasileiro, assim, o brasileiro, a gente não briga com ninguém, assim, né? O brasileiro é bem visto, as pessoas sorriem, a gente tem um calor humano muito interessante, muito forte para a gente poder propagar e equilibrar comunidades, entendeu? Então, assim, a gente vê isso no restaurante, a gente vê isso no dia a dia, falando com pessoas, né? Eu acho que essa oportunidade internacional de estar numa vitrine para o mundo, Nova York e Miami, são 2 vitrines, então esse é um orgulho muito grande, assim, de hoje em dia estar levando um pouco do Brasil através do lado profissional, mas também do pessoal, porque a gente está aqui, estamos falando com pessoas e falando do Brasil e trazendo um pouco das nossas raízes, sabe? Então, eu acho que isso eu tenho muito orgulho, cara. Boa, boa. É um propósito bom de vida, cara. Você faz isso muito bem. A gente acompanha aqui, você está com certeza tendo muito sucesso nisso, vai ter ainda mais sucesso. Faço vida e tenho certeza disso, convicção disso. Cara, obrigado pelo papo, muito muito bom, assim, muito inspirador. E para finalizar aí, fala para
para quem te acompanhou, para quem está aqui até agora ouvindo a gente, como que pode te encontrar aí nas redes, qual que é o seu Instagram, e também mostra aí o chapéu, o boné e a bananinha, porque olha lá, para quem não conhece, Aí, ó. ó, o TAP aí, e a bananinha. Banana E com Bush. açaí, essa aí? Essa aqui é a tradicional, tem a tradicional Tradicional. e tem com açaí também. E Boa. a TAP, a gente tem um lema aqui, ó, que é Eat Well, Do Good and Live Better. Né? Então são 3 pilares aí que a gente trouxe para dentro da empresa. Que é isso, cara. A gente tem que comer bem, viver bem e fazer o melhor para as pessoas que estão em nossa volta, assim. E ó, a Banana Boost, pessoal, para quem quer provar, estamos vendendo nos Estados Unidos e no Brasil. Você encontra na Amazon. O Instagram é Eat Banana Boost. A TAP é Eat_TAP. O meu Instagram pessoal é Pedro_Felipe_Uchoa. Mas pode me seguir também no LinkedIn como Pedro Uchoa. E, Lucas, prazerzaço. Obrigado mesmo pelo convite. E quem estiver, né, assistindo, ouvindo, sinta à vontade para me procurar, para me seguir, para trocar uma ideia. E vamos para cima. Vou colocar lá o link disso tudo aí na descrição aí, ou nas notas do episódio, aí o pessoal pode entrar em contato. Valeu, Pedrão. Legal. Obrigado, viu? Obrigado, irmão. Valeu, pessoal. Valeu. 1% melhor. É isso aí.